Prevenir problemas de saúde na terceira idade constitui um dos principais objetivos nessa faixa etária. E é por isso que nós vamos conversar com o geriatra Arnaldo Henrique Viegas. Seja muito bem-vindo, doutor Arnaldo, aqui ao Viva Saúde. Aos ouvintes da TV Assembleia, queremos esclarecer algumas coisas referentes à saúde do idoso. Doutor Arnaldo, uma curiosidade logo assim de início. Qual a diferença entre a gerontologia e a geriatria? Bom, a gerontologia, ela estuda todos os aspectos ligados ao envelhecimento. Aspectos sociais, os aspectos psicológicos, os aspectos econômicos, de aposentadoria, de conforto do idoso, de acessibilidade, tudo que é em relação ao idoso. Inclusive a geriatria. A geriatria é um ramo da gerontologia e a geriatria é a especialidade médica que cuida dos idosos. Como tem a pediatria para cuidar de criança, a mesma coisa. Só que a geriatria é uma especialidade médica. E quando é indicado procurar a ajuda desse tipo de especialista, ou seja, o geriatra? Olha, essa pergunta tem sido recorrente, mas geralmente ninguém envelhece igual. Não é? Há pessoas que envelhecem mais cedo, outras mais tarde. Existem doenças na infância, como a progéria ou progeria, que as crianças se tornam velhas e não chegam nem aos 20 anos. Então, depende de fatores genéticos, fatores ambientais. Mas, numa maneira geral, após os 40 anos, ou entre os 40 e 50 anos, deve-se procurar um geriatra. E a partir de que idade uma pessoa pode ser considerada idosa? Também depende, né? Você vê hoje, antigamente, por exemplo, a minha mãe, que aos 50 anos poderia ser considerada uma pessoa idosa já, a aparência de uma pessoa idosa. Hoje você vê mulheres na televisão, em novelas, com mais de 60 anos, assim, desempenhando papéis, sendo protagonistas, ainda muito bonitas. Você vê uma Bruna Lombardi, por exemplo. Linda, por sinal. Não é? Maite Proença. Maite Proença, quer dizer, são pessoas que esteticamente não envelheceram, né? Porém, cronologicamente, têm mais de 60 anos. E que tipo de mudanças ocorrem no condicionamento físico do idoso? Isso depende do que a gente chama hoje de uma construção de vida. Você constrói sua velhice a partir, às vezes, da infância. Você é uma pessoa que tem uma boa genética, que a genética é importante, mas ela é bem alimentada, ela tem acesso a saneamento básico, a uma boa moradia, a um salário digno, não é? Uma boa alimentação, a exercícios físicos. Essa pessoa tem todas as chances de envelhecer melhor e mais saudável do que uma pessoa que não tem essas condições. Não foram só os avanços da medicina que propiciaram o aumento de vida, foram principalmente as condições de vida. Foi saneamento básico, água tratada, acesso à alimentação, acesso a transporte, né? E os nossos políticos deviam pensar muito nisso. Como você disse no início, nós vamos triplicar, já somos mais de 20 milhões, vamos triplicar isso. Mas ninguém pensa no Brasil. A Previdência está numa situação caótica, com um rombo incrível, não é? E quando você envelhece, mais você precisa de ter recursos, porque vai precisar de mais remédio, mais assistência médica. E nós sabemos que no Brasil ainda a saúde pública é um problema. Me deixa muito triste ver idosos em filas de hospitais sem serem atendidos ou morrerem em corredores de hospitais. Então isso, nós não temos ainda uma aplicação que seja digna de um envelhecimento no Brasil. Eu acho que talvez o pior país para se envelhecer seja o Brasil. Quais os problemas de saúde, quais as doenças que mais acometem os idosos? No geral, os idosos vão somando doenças, né? As pessoas que tiveram uma qualidade de vida boa têm menos doenças. Quem pratica exercício físico, quem não fuma, quem não usa drogas, quem não faz uso de álcool frequente, quem tem uma boa alimentação, uma boa educação, geralmente vai viver mais. Mas, incrivelmente, isso no Brasil a gente está vendo se deteriorando, principalmente na nossa época agora. Essas pessoas hoje que são jovens, que estão no crack, que estão nas drogas, eles vão ter demência muito mais cedo. Cedo ou tarde, por exemplo, eu lido muito com doença de Alzheimer, nas demências e tal. E tem um caráter genético, mas hoje tem caráter ligado o quê? Ao HIV, tem demências pelo HIV, pela AIDS, demência pelo crack, demências por alcoolismo, demência por traumas diversos, acidentes de trânsito, são vários tipos de demência. E vão acometendo, além das doenças cardíacas, que hoje são as que mais
matam no Brasil são as doenças cardíacas, né? Além de também das doenças relacionadas a sexualmente transmissíveis, e agora o Aedes aegypti com a dengue, a zika, a chikungunya. Quer dizer, tudo isso vai matando gente muito jovem que talvez nem chegue à velhice. Ele está dizendo que vai triplicar, se Deus quiser. Uhum. Porém, eu tenho muito medo de triplicar, porque quem vai dar atendimento a esses idosos? O número de geriatras no Brasil não chegam a 1.000 especialistas no Brasil todo. 1.000 e pouco especialistas em geriatria. Número muito pequeno. É muito pequeno. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Por quê? O que o senhor vê aí? Como é que o senhor vê isso? Falta de incentivo? Falta de incentivo, porque a geriatria é uma especialidade clínica. E essas especialidades clínicas não geram muito lucro, porque não tem procedimentos, né? Uhum. Você vai a um cardiologista, ele agrega, mesmo pelo um convênio, ele atende uma consulta pelo preço do convênio, mas agrega aquilo, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, entendeu? Vai a um oftalmologista e faz um fundo de olho, e faz uma retinografia, tudo isso vai acrescendo o preço da consulta. Então todo mundo quer ir. O dermatologista hoje, que está na moda, é um dos especialistas mais bem pagos, porque lida com beleza. Todo mundo quer. A indústria cosmética no Brasil é que nunca tem crise para elas, principalmente que as mulheres vão mesmo. E a geriatria não, você vai cuidar de uma pessoa que não tem esses insumos agregados na consulta, então os jovens hoje não se interessam. E eu quero lhe dizer uma coisa interessante, eu sou professor do curso de geriatria e no NIET, ensinei no NIET, de gerontologia no NIET, de geriatria na Unip, e a gente vê que os jovens não seguem justamente porque hoje se acha que medicina é uma profissão para se ganhar dinheiro. Quem usa prótese, quem usa órteses, quem usa essas coisas, você viu agora os escândalos que tem agregados a isso, né? Então todo mundo, quem quer ganhar dinheiro, vai seguindo essa carreira, e geriatria é uma vocação. É como a medicina antiga, que tinha o médico de família, o clínico, aquele médico que se dispõe a ouvir e que, se for viver só da geriatria, ganha muito menos, por exemplo, do que um oftalmologista, um cardiologista, um neurologista, um neurocirurgião. São opções bem mais rentáveis. Então, talvez seja isso que o número de geriatras, aquelas pessoas que têm vocação, que querem prestar um serviço à medicina, à saúde brasileira, pensando num futuro, seja menor. O senhor falou que a atividade física, né, ela era muito importante, né, nessa fase da vida. Muitas pessoas, né, depois dos 60, 70 anos, não, já estou velho, não vou praticar exercício, até porque eu sinto dorzinha aqui e ali e tal. Qual a importância da prática do exercício físico e que tipos de problemas o sedentarismo pode ocasionar nessa fase da vida? Isso foi uma pergunta muito boa, porque o exercício físico não só é bom para o corpo. Está provado que as pessoas que praticam exercício físico regularmente, eles têm também uma saúde mental e cognitiva maior do que se não praticam. Então, até o cérebro envelhece menos nas pessoas que praticam exercício físico. Também o exercício tem uma coisa muito importante, é que ele mantém os músculos ativos e evita uma doença chamada sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, você vê muitos idosos com aquelas pelanquinhas, dá adeus e tal, que não fazem exercício. Aquilo é perda de massa. Num tempo chega, ele vai ter osteoporose. Seguida isso, e no homem é mais grave do que a mulher, apesar de ser menos comum, a osteoporose no homem é mais grave, porque é seguida de uma sarcopenia muito mais intensa. Então, essa falta de mobilidade vai gerando outras coisas. Além da atrofia muscular, vai gerando problemas estruturais no organismo, constipação intestinal, perda da força, perda de atividade, perda de locomoção, e tudo isso, num contexto geral, vai prejudicar enormemente a saúde. Doutor Arnaldo, eu gostaria que o senhor esclarecesse sobre os problemas ocasionados tanto pelo tabagismo como pelo alcoolismo, mas em instantes, porque agora a gente vai dar uma pausazinha para o nosso intervalo. Não saia daí, o Viva Saúde volta já.